Olá, ouvintes do Conexão Jurídica. Hoje iniciamos mais um episódio aqui na presença de duas advogadas, doutora Raquel Dalberto Bonotto e doutora Viviane Machado Hollenben Leite. Muito bem-vindas e muito obrigada por estarem aqui. Boa tarde, doutora Catherine, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, estamos muito felizes de estar aqui. Olá a todos os ouvintes, doutora Catherine e doutora Viviane, um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto de extrema relevância e importância não só para a comunidade dos advogados, como também dos produtores rurais. Com certeza. E puxando esse gancho, então, doutora Raquel, para a gente falar, né, na perspectiva do produtor rural, vamos falar que é começar relembrando a trajetória do crédito rural, fazer esse contexto histórico para o pessoal que está nos ouvindo, que não é da área do direito e que queira adquirir esse conhecimento. Sim, acho que a gente pode falar de crédito rural, né? Que ele o crédito rural é o fomento da atividade agrícola, né? Seja para cooperativa, seja para produtores rurais, enfim, tanto para custeio quanto para pagamento de infraestrutura, comercialização de bens, compra de equipamentos. Então, a base do crédito rural é isso, é o fomento à produção de alimentos, né, através da concessão de crédito para o produtor rural. E o crédito agrícola no Brasil, na verdade, ele passou a existir a partir do momento em que foi criado o Sistema Nacional do Crédito Rural. Antes até existia, mas ele não tinha uma regulamentação do próprio país, isso antes da década de 60. Até porque a produção de alimentos nessa época era, digamos assim, menor, era quase que mais de subsistência, existiam grandes propriedades já, mas não só abasteciam os grandes centros. A partir do momento em que começou a haver um aumento da população nas cidades, também houve uma necessidade de se aumentar a produção de alimentos, e com isso o governo se viu obrigado até a criar um fomento à atividade agrícola e o crédito rural. Então, a partir da década de 60, passa a existir, além do Estatuto da Terra, né, que é o que norteia todo o direito agrário, os princípios, inclusive da concessão do crédito, né? E o Sistema Nacional do Crédito Rural passou a existir a partir da década de 60, que foi quando o Estado passou a intervir e integralizar, digamos, recursos públicos na concessão do crédito rural. Então, obviamente que isso tudo também com o aumento da tecnologia no campo, aumento da produção e a necessidade de produzir alimentos. Então, até hoje, uma das bases, né, é a segurança alimentar do crédito rural, né? E por isso que ele tem uma função social e está amparado, inclusive, na Constituição lá federal, em razão da função social da propriedade, né? E a produtividade é um dos critérios que fazem com que a gente alcance a função social da propriedade. Então, o crédito rural, além de fomentar a produção agrícola, ele tem essa função de fornecer alimento a toda a população. E, obviamente, que com o decorrer do tempo, o crédito rural também ele foi se ampliando. No momento em que houve uma abertura não só do crédito por parte do governo, né, os recursos subsidiados, como também entrou os créditos particulares, né, que é o mercado de capitais, passou a fomentar também o crédito rural. Mas isso foi muito recentemente, né? Isso eu acredito que ali a partir dos anos 2000. Então não tem uma precisão de datas, mas foi a partir dali que começaram a haver um fomento até das próprias cooperativas de crédito, né? Que começaram a aportar dinheiro particular também e fomentando cada vez mais. Tanto é que o crédito rural hoje ele tem uma representatividade tão expressiva, né? Justamente porque houve essa abertura, não somente do crédito concedido de forma subsidiada, que é o crédito público, né? Crédito, né? O dinheiro público sendo investido, né? Para o crédito rural, como também o dinheiro que vem de fora. Então, hoje, para que a gente tenha um sistema tão forte, também existe o Plano Safra, né, que estrutura, dá um planejamento, um norte para que as instituições também possam trabalhar, e também o balizador, digamos, dessas concessões de crédito é o Manual de Crédito Rural, é ali onde estão todas as regras relativas ao crédito rural, seja para pequenos, médios, grandes produtores, e divididos, né? Como falei lá no início, em custeio, investimentos, enfim. Então,
Existem muitas regras que a gente pode utilizar ali e vai depender, obviamente, né, da aplicabilidade prática lá entre as instituições financeiras e o produtor. E o que for de subsídios, obviamente, é a regulamentação do governo federal, né? Mas o principal objetivo é atingir a função social da propriedade, é a produção de alimentos, é manter o homem no campo, é melhorar as tecnologias, enfim. Então, o objetivo principal para atingir a função social do crédito rural é essa, né? É essa relação entre o produtor, as instituições e o Estado, né? Justamente para fomentar a produção de alimentos do país. E tanto é que hoje nós somos um país que exporta muitos alimentos e Sim. também, obviamente, também então muito disso vem em razão do crédito fomento. rural e do fomento. Sim, com certeza. Exatamente. E pensando nessa perspectiva que a doutora Raquel trouxe, a doutora Viviane, a gente pode falar, então, como a doutora Raquel bem colocou, sobre a função social da terra, né, e do desenvolvimento do campo, que é necessário hoje em dia, porque os insumos estão aumentando cada vez mais, a exportação está aumentando cada vez mais, e pensando nisso, então, hoje a gente pode falar que o crédito rural, ele é um direito do produtor, ele pode pedir por isso. Com certeza, doutora Catherine. Na verdade, ele deixou de ser só um incentivo, né? Ele é literalmente um direito do agricultor. Quando se fala em crédito rural, se tem a responsabilidade de trazer para esse agricultor e mostrar para ele que ele tem o direito garantido constitucionalmente, principalmente em relação ao crédito rural, porque assim ele consegue proteger, ele consegue trabalhar nessa área de uma maneira adequada e correta e tranquila, né? Mas principalmente quando se trata do crédito rural, se ela for usada da forma correta, com responsabilidade, ela beneficia não só o pequeno e o médio, mas também o grande agricultor. Então, a responsabilidade e o dever da busca do crédito rural é do produtor, né? E é muito importante que se tenha essa medida do crédito rural, porque ela beneficia não só os agricultores, como a sociedade e o Brasil inteiro, sim. Então, que bom ouvir isso, porque a gente sabe que muitas vezes pode-se falar que o crédito é apenas uma especulação de dinheiro, mas na verdade ele é um direito do produtor para que nas nossas casas cheguem, né, os insumos, os alimentos que a gente precisa no nosso dia a dia. E pensando nessa parte do lado, além do lado financeiro, né, a gente sabe que tem um lado ambiental também na parte da agricultura. E Sim. como que a legislação, tanto o Manual de Crédito Rural quanto as demais legislações, elas falam que o produtor rural pode continuar produzindo, respeitando o meio ambiente e as demais legislações brasileiras, doutora Raquel. Sim. Na verdade, o crédito rural, né, ele trabalha não somente a concessão do crédito, né, que é o dinheiro em si, que obviamente também é importante, porque ele é um círculo virtuoso, né, você Sim. toma o crédito, você produz, você paga, então você faz com que a máquina gire, digamos assim, e é assim que funciona o mercado, né? Então, isso é importante, é relevante, mas também a tomada do crédito rural, ela precisa respeitar alguns critérios, e a sustentabilidade, a própria função social da terra é uma delas, né? Inclusive, o Manual de Crédito Rural lá prevê situações em que o produtor pode não receber um crédito rural se cometer algum tipo de infração ou tiver alguma questão relativa ao mau uso da terra, o mau uso dos recursos naturais, né? Então, sim, ele está totalmente atrelado, né? Então, não é só uma tomada de crédito, mas também visa cumprir essa função social do crédito, a sustentabilidade, o bom uso dos recursos naturais, né, a melhora do solo, para que, obviamente, a gente aumente a produtividade e também tenha a contraprestação, que é o retorno em alimentos, em produção, né, que vão fomentar todo o mercado. Então, eu acho que é um ecossistema que se retroalimenta, né? Quando é bem utilizado, quando é levado a efeito, então, esse crédito, além de ajudar o produtor, ele está ajudando também no ecossistema como um todo, quando o produtor se preocupa realmente no bom uso dos recursos naturais. E dos recursos também, né, que foram disponibilizados ali para aquele produtor. Exatamente, né? Existem muitos critérios, né? E a aplicação dentro desses critérios
Na verdade, ela causa existem penalizações, né, ou até Sim, a própria vencimento antecipado da dívida, né, e a exigência de devolução, que é o pagamento dos sim. valores, né. Uhum. Então, obviamente, é um direito, mas também tem responsabilidades, né. Então, o bom uso dos recursos é uma ferramenta que faz com que ele permaneça, né, que o crédito continue existindo, né. Então, como eu disse, é um círculo virtuoso, né. Então você toma o crédito, você paga o crédito, você produz alimentos e o ecossistema se retroalimenta como um todo, né. Então Sim. acho que essa é importante de a gente ponderar isso. É, com certeza, porque não é só a parte financeira, né, tem toda uma parte questão Exato, social e ambiental. social, humana, enfim, né, porque a gente está falando em produção de alimentos e em segurança alimentar, né. Então, estamos trabalhando com uma empresa a céu aberto, né, que está sujeita a inúmeras intempéries e por isso merece essa proteção, mas também tem que atender à função social. Exatamente. E quando acontece essas intempéries, né, porque estamos, trabalhando, pode haver chuvas, enchentes, como a gente viu ano passado, qualquer outra situação que venha, né, secas, que venha destruir ou atrapalhar essa plantação ou o produtor de alguma forma, a gente sabe que existe o alongamento, né, dessas dívidas, doutora Viviane. Então, nessa questão, queremos contextualizar aqui para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, o que é o alongamento da dívida rural. O alongamento da dívida rural é uma medida prevista na legislação daquele agricultor que teve a sua safra suprimida de alguma forma para que ele tenha esse direito, né, de pedir o alongamento da dívida, sendo que, através desse pedido, ele pode prorrogar essa dívida, trocar as medidas que foram anteriormente pactuadas, né, de acordo com a capacidade de pagamento dele. Isso é feito através, tu consegue comprovar isso através de laudos, né, contábeis, e também através da comprovação dessa supressão da safra, né, seja através de medidas provisórias do Estado que determinaram, né, que houve aquele, ou a seca ou enchentes, como teve aqui no caso do Rio Grande do Sul, de extrema importância, né, e aí, se você tem esses pré-requisitos, você consegue fazer o pedido, inicialmente é administrativo, né? Para que você faça esse alongamento da dívida, onde você possa repactuar, né? Grosso modo, repactuar aquela dívida anterior sem que haja uma novação com novos encargos, novas cláusulas ou que tenha alguma cláusula abusiva, né? E isso é um direito que a legislação prevê para aquele agricultor que passou por uma dificuldade momentânea e para que ele possa se reestruturar e conseguir adimplir com aquela dívida anteriormente pactuada. Uhum. Sim, com aquela obrigação que ele fez anteriormente, então. E doutora Raquel, nesse caso, né, a pessoa teve que fazer esse alongamento de dívida ou se vê, né, numa situação que precisa. Sim. O banco pode dizer que não para ela, mesmo que ela esteja não conseguindo pagar as outras contas dela ou não tenha alguma medida provisória ainda? Como é Sim. que funciona? Então, complementando, né, o que a doutora Viviane já comentou, né, o alongamento de dívida, então, ele é um direito previsto, né, na legislação ali do crédito rural, e tá lá no Manual de Crédito Rural, então, que o produtor pode pedir. Obviamente que ele tem que cumprir também alguns requisitos, né. Então, a norma exige que, em muitos casos, se faça o pedido formal, de preferência dentro do prazo, que é antes do vencimento da dívida, né. Então, e obviamente que se foram incumpridos alguns requisitos, né, que é haver a frustração de safra ali, um evento climático que causou, digamos, uma quebra de safra, mas também outras questões, como alguns problemas de mercado, né. Então, Uhum. digamos, tem um produtor de leite lá que foi impedido de entregar sua produção por N motivos, né. Então, não é somente a seca ou a chuva, né, existem outras questões que podem vir a atingir o produtor que ele não, de fato, não pode vender aquele produto ou que não tem um produto para entregar, né, na pode cortar essa parte. Ou que ele tem uma frustração de safra, né, então, deixou de produzir por algum motivo, ou não pôde vender, ou o preço estava muito baixo, enfim, Uhum. e com isso, o produtor perde a sua capacidade financeira de pagamento ou de cumprir aquela obrigação. Então, ele pode sim pedir,
como a doutora Viviane comentou, desde que ele apresente, obviamente, laudos, comprove a frustração de safra, comprove que ele tem capacidade futura de pagamento também. Então, não quer dizer, se ele tem sim. outras dívidas, não quer dizer que ele não possa mais pedir. Pelo Uhum. contrário, é uma medida que existe, e sim, justamente para que o produtor possa ganhar esse fôlego, né? Então, como vai se dar a essa prorrogação, aí são critérios que podem ser avaliados com o banco ou, então, quando for o caso de uma negativa do banco, um pedido judicial também, né, que pode amparar o produtor. Então, sim, é um direito assegurado do produtor, obviamente, desde que feito o pedido, formalizado, comprovado, e o banco vai ter que ser diligente também nessa análise, né? Uhum. Então, o próprio Sim. banco pode administrativamente conceder algumas condições. Prorrogação de prazo, né? Ou alongamento da dívida, que é, eu tenho comprou um equipamento agrícola lá e tem 5 anos para pagar, mas o produtor se vê na segunda ou terceira prestação com dificuldade de fazer o pagamento e precisa diluir essas parcelas. Então, se alonga a dívida, se eram 5, vão para 7, vão para 8, se dá um prazo, se prorroga por 1 ano, para que o produtor possa, na próxima safra, vir a ter condições de pagar, né? Então, esses são direitos que estão estabelecidos, justamente, mais uma vez, voltando ali na função social do crédito rural, porque ele funciona como uma parceria, né? Então, não é somente tomar o crédito ali, né? E aplicar. No momento em que houve uma frustração de safra, o produtor também está amparado por essa legislação, e havendo essa parceria de Estado, de instituições financeiras e produtor, então, pode-se fazer esse alongamento de dívida para que o produtor tenha, de fato, capacidade de pagamento, né? Obviamente Sim. que vai ser uma análise da própria instituição, cada uma vai ter, dentro do que existe no manual de crédito ou das resoluções, né, do sistema nacional do crédito rural e do Banco Central, né, as regulamentações, né, que existem. Então, vai se aplicar dentro dessa norma, o que for o caso concreto, né? E se não for viável a instituição, que houver uma negativa, ainda existe a via judicial, né? Obviamente, comprovados todos esses requisitos. Não é necessário, esse é um ponto bem controverso, né? Não necessariamente o produtor precisa apresentar o pedido dentro do prazo de pagamento, né? Existem entendimentos, então, judiciais, jurisprudenciais, de que não há necessidade do pedido ser feito dentro do prazo, tá? Mas o ideal é que seja feito dentro do prazo, porque isso vai dar um suporte melhor pro produtor, né? Então, de ter esse direito, de fato, amparado, né? E no futuro talvez consiga fazer essa prorrogação da dívida, que para que ele tenha de fato a capacidade de pagamento, né? Então, não é, digamos, Certo que vai ter. e isso não quer dizer que tu vai ter uma certeza que tu vai conseguir, mas sim é uma possibilidade. E outra coisa, né? É uma pessoa que tem a vontade de pagar. Sim. Não é calote, não é simplesmente jogar a dívida para mais adiante, é pelo contrário, é dar fôlego para o produtor. Que o produtor tá ali, ele sabe que ele tem o custeio, ele sabe que ele precisa da instituição para continuar produzindo, ele precisa dos equipamentos, né? Então, de fato, é ter uma nova safra, que é quando ele, de fato, vai ter a produção. Uma nova renda. Exatamente, uma nova renda, para que ele tenha, de fato, condições de pagar. E justamente o subsídio estatal, né, e a proteção do crédito rural que ampara o produtor nesse sentido. Então, Não, é bem aquela expressão que você usou antes, doutora Raquel, da empresa ao céu aberto. Essa é uma ótima definição, né, para a sim, empresa. exatamente, é o risco do negócio, Sim. né? O produtor depende da produção ali, mas ele vai plantar sem a certeza que vai colher, porque depende de outros fatores. Ele pode usar a melhor tecnologia, os melhores produtos, ter o melhor amparo técnico, aparato técnico, a melhor máquina para colher. Mas se vier uma seca, se vier uma enxurrada, muitas vezes, né? Porque a seca poderia até ter ainda a irrigação, né? Sim. Mas mesmo assim, se vier uma enxurrada, vier uma chuva de granizo, tu tá sujeito a perder toda essa produção. Então, de fato, O impedimento de locomoção também, como foi falado antes pela senhora, a gente acaba não pensando sobre isso, mas com certeza impacta, né, o agricultor, o produtor ali. Sim, sem dúvida, né? Qualquer fator
alheio à vontade do produtor, que isso também é um dos critérios, né? Digamos Uhum. assim, o fator tem que ser alheio à vontade do produtor. Também ele ter esse direito ao alongamento da dívida, né? Uhum. E tem mais uma questão, que é importante a gente de fazer essa diferenciação, que é a prorrogação da renegociação, tá? Então, a renegociação pode ser dentro dos critérios ali do crédito rural, pode ser feita uma nova operação entre o banco e o produtor, mas ela sempre tem que respeitar aquilo que foi estabelecido na primeira operação, tá? Então, Tá. assim, vou pegar lá e vou fazer uma nova operação com juros fora do que é o pactuado, digamos, dentro do limite do que é o crédito rural, que hoje ele até, em tese, foi um pouco flexibilizado, mas ele era fixado em 12% ao ano, né? Uhum. Juros moratórios anuais também, vários critérios que precisam ser respeitados do crédito rural, justamente por existir esse fomento, né? Que no momento de uma repactuação, de um alongamento, de uma prorrogação, eles devem ser respeitados. Então, a mera renegociação entre o banco e o produtor, ela pode também ser revisada, se ela não Sim. estiver respeitando os critérios do crédito rural, né? Então, isso também é importante da gente pontuar, do produtor observar no momento em que leva esse pedido de alongamento para o banco, do que vai ser ofertado, né? Uhum. Se é o melhor para ele, ou se isso só vai se tornar uma bola de neve lá no futuro, né? Sim. E aí você acaba ficando, de fato, né, renegocia um ano, renegocia outro, mas não respeita a capacidade de pagamento, né? E aí se torna, na verdade, impagável, uma dívida impagável, né? Uhum. Então, eu acho que hoje a gente tá num momento, assim, muito delicado, principalmente aqui no nosso estado, né? A gente Sim. vem em sucessivos anos, né, de secas, enchentes, enfim, e que muitos produtores se veem assim, Limite. no limite, exatamente, e Uhum. sem condições de levar adiante. E, inclusive, eu li há poucos dias uma reportagem que me impactou demais, sabe? Isso foi lá na região da fronteira, enfim, já contabilizavam 25 produtores que tinham tirado a própria vida, justamente por Nossa. situações dessas, sabe? Então, Sim. de fato, e muitas vezes por quê? Por falta de informação, por falta de conhecimento que é possível, de fato, buscar esse direito que está lá assegurado na legislação do crédito rural. Uhum. Então, acho que isso é utilidade pública a gente vir Falar. falar Uhum. sobre alongamento de dívidas, né? Eu sou filha de produtores rurais, eu conheço a realidade lá do campo e às vezes me dói saber que as pessoas não têm informação e que não vão atrás porque de fato nunca ouviram falar de alongamento. E até pouco tempo eu também não tinha esse conhecimento. Uhum. Então, me sinto na responsabilidade de falar sobre e levar essa informação para que as pessoas de fato possam Ter o procurar. conhecimento. Exatamente, exatamente. E continuar produzindo, que é o Sim. principal, né? Nós estamos aqui falando de produção de alimentos. Uhum. Então, acho que no momento que existe a proteção do crédito, existe a proteção da produção, nós sim devemos levar esse direito ao produtor e ele, de fato, ter essa possibilidade de continuar produzindo. E quanto à nossa parte técnica aqui, né, do direito em si, o produtor vai até o banco, vê que tem a possibilidade de fazer esse alongamento, por exemplo, e ele recebe lá o termo de adesão, né, o contrato ali de renegociação. Esse termo, ele é fixo, é um termo de adesão, ele pode buscar um advogado para ler com ele, como é que funciona? Ou é aquele termo não consegue ser alterado? Porque, como a doutora Raquel falou, essas taxas de juro aí, elas podem ser além do que foi pactuado na primeira negociação, né? Então, esse termo, ele pode ser revisto antes da assinatura do produtor? Doutora Viviane? Em regra, se o produtor procurou o banco sozinho, não, né? E geralmente ele vai Uhum. assinar aquele contrato por adesão e vai acatar aquilo, né? Então, o que que a gente aconselha é que procure um advogado antes de fazer o pedido de alongamento na fase administrativa, para que ele seja bem orientado, para que ele entenda o que ele está Assim. pactuando novamente, né? Uhum. E a principal questão sempre está ligada na capacidade de pagamento diante daquela dívida. Porque o que acontece na maioria das vezes é o seguinte: o produtor chega até a gente já quando ele já fez 2 ou 3 renegociações. E essas renegociações, elas não estão dentro dos parâmetros legais, né? Então, Sim. aí é o momento em que a gente pode entrar orientando,
de que se fosse feito de forma pretérita, ele já não poderia nem ter assinado aquele contrato, né, aquela novação. Então a gente tenta, através de uma revisão contratual, na via judicial, amparar esse produtor para que ele tenha esse prejuízo minimizado e que, de Sim. acordo com a capacidade de pagamento dele, você consiga ou repactuar aquele financiamento anterior que foi feito, né? Ou que você consiga alongar essa nova dívida. Então, na verdade, um profissional é sempre muito importante na vida do agricultor para que ele seja bem orientado já no início das negociações e que não espere só para via judicial. E quanto aos prazos e requisitos, né? Antes dele fazer o pedido administrativo, qual seria? A questão do prazo, não existe um prazo definido, porque vai depender do tipo de contrato ou do tipo de financiamento que ele vai fazer, né? Mas a regra geral depende enquanto ele tiver, o prazo seria o prazo de que ele poderia ter a capacidade financeira para pagamento. Essa é a Tá. regra geral. Em alguns contratos, a maioria, como regra geral, a gente estipula de 1 a 5 anos é o prazo em que você vai poder fazer essa renegociação, né? Mas aquele contrato, ele está ativo, o ideal é que ele seja renegociado antes da parcela do vencimento, né? Se for depois, existem discussões judiciais acerca disso, por isso que a gente sempre orienta que seja feito de forma antecipada. Mas aí a questão do prazo para quanto posso alongar a minha dívida é sempre de acordo com a capacidade de pagamento. Ah, sim. E essa capacidade de pagamento é comprovada através do que a gente falou anteriormente. De um laudo Do laudo contábil, né, contábil. que vai analisar como é a produção daquele produtor, qual é a entrega dele dos últimos 3, 4 anos e qual é a projeção do futuro se tudo correr bem, né? Porque nada impede que ele faça uma renegociação hoje e o ano que vem ele tenha uma safra também, uma outra quebra de safra. Então pode ser que o ano que vem ele também precise renegociar. Então é por isso que é muito importante que tenha esse acompanhamento jurídico, contábil, né? E a experiência real do produtor, para que consiga ter um trabalho adequado. Isso, tem engenheiro agrônomo, né, que tem conhecimento técnico também, né, sobre a questão da frustração de safra, por exemplo, né, e Sim. da própria capacidade de pagamento. Então, a gente tem órgãos, por exemplo, como a Emater, que também assessoram o produtor nesse sentido e podem auxiliar, né, principalmente com relação a esses laudos, né, da frustração de safra, o laudo de capacidade de pagamento, que vai olhar basicamente para o quê? Para a realidade do produtor, né? Sim. Ele tem X hectares de terra para produzir, ele tem hoje tanto de endividamento, e a partir disso a gente faz uma análise de que se ele produzir uma safra cheia, ele vai poder ou não pagar, né, aquela Sim. prestação, né? Então é com base nisso que vai se dar, né, justamente a análise do tempo. Obviamente que isso também pode ser um objeto de um acordo com o próprio banco, né? Ou lá judicialmente, daqui a pouco a capacidade de pagamento do produtor vai depender de 2, 3 anos de prorrogação e aí mais 10 anos para pagamento. Então, se torna um pouco inviável para a instituição financeira. Então, tem que ser analisado junto também, mas obviamente dentro desses parâmetros, né? Para que se chegue a, de fato, a capacidade de pagamento, né? Senão não adianta, como a doutora Viviane bem colocou, né? Chega ali um produtor que já está altamente endividado, já fez 2 ou 3 prorrogações e não vai ter como pagar. Sim. Então, é uma análise bem criteriosa, né? E é extremamente importante que o produtor se informe, busque instituições, busque profissionais que possam, de fato, amparar antes mesmo do vencimento da dívida, né? Porque depois que venceu, tudo vai se tornando um pouco mais difícil, né? A própria renegociação com o banco. Muitas vezes o banco se opõe a fazer um alongamento, porque o produtor não foi dentro do prazo, né? E aí, óbvio, te resta somente a via judicial. Então, é possível, sim, de fazer a negociação com o próprio banco, mas é importante o produtor ter isso. Não conseguiu pagar, viu que não vai, que deu bola na trave, digamos assim, né? Já procura a instituição, mas assim, formal, né? O pedido tem que ser formal, porque o produtor está muito acostumado a chegar lá, tratar direto com o gerente, a ligar da própria propriedade, muitas vezes só vai lá no banco para assinar o contrato, né? Então, viu que não consegue, busca informação, tenta ir atrás de um profissional que pode assessorar antes do problema se tornar ainda maior, né? Então, toma conhecimento, obviamente, que existe a possibilidade e vai atrás, né? Eu acho que o maior
problema é a falta de informação, né? Sim. E a própria instituição financeira deveria também, dentro dessa parceria que existe, informar o produtor que ele pode fazer um pedido e que ele pode buscar Ser o seu direito. transparente. Exatamente. Então, Uhum. falta muita transparência, talvez. Eu acho que por ser o habitual que a maioria das pessoas pagam, né? Sim. Mas Uhum. chega um momento, como a situação atual, de Sim. inúmeras frustrações, que começa a ter muita inadimplência. E hoje a gente Nosso estado. a gente vê um cenário bem de muita dificuldade, como comentei antes, inclusive com pedido de securitização, que os produtores mais antigos vão lembrar, existiram outras épocas em que foram concedidos, então se torna 30 anos, 20 anos, 10 anos para pagamento, Uhum. e de uma dívida que não era impagável, né? E Sim. que colocava de fato em risco a produção de toda uma região, às vezes, né? De todo um estado, às vezes do próprio país, né? Então são medidas muito severas que o governo precisa tomar para amparar de fato o produtor, né? Então, se chegou a esse ponto de estar discutindo uma securitização, o que de fato talvez fosse o mais prudente ser feito, mas sabemos que também é limitado, né? O dinheiro público também Sim. não alcança tudo. Então, se fica nesse campo, dentro do campo político também essa Sim. discussão, né? O que o produtor precisa, mas também o que o Estado pode fornecer. Então, até esse momento não houve uma definição com relação à securitização, por exemplo, que muitos têm buscado, e por isso tu tem que tomar as medidas antes que o governo atue em prol, né, do produtor. Então, certeza. já existem outras medidas que podem ser tomadas dentro do que existe hoje na legislação, que é a formalização do pedido com a instituição financeira, a própria negociação com eles, né? Obviamente, respeitados todos esses requisitos que a gente tem falado. Uhum. E o produtor? Então, ele respeitou esses requisitos, ele foi até a instituição financeira, fez o pedido formal, mas recebeu uma negativa. Quais que são os requisitos indispensáveis, doutora Viviane, para ele fazer essa ação judicial? Frustração de safra, capacidade de pagamento, prévio requerimento administrativo. Se não houver, tenta-se sem o requerimento administrativo. Tá. Tendo isso em mãos, o produtor pode procurar via judicial. Sem contar que muitas vezes o banco pode fazer uma execução, né, forçada, Antes. enfim, antes, e Com o certeza. produtor, então, ele vai ter que procurar um profissional da área para fazer a defesa, né? Isso aí já entra a questão do papel do advogado nessas questões, que ele já sempre, preventivamente, ele pode atuar tanto preventivo como na esfera judicial. Na esfera judicial, doutora Raquel, é possível pedir o alongamento, não só apenas a revisão do contrato? Sim, com certeza, né? Como esse é um direito previsto legalmente, né? Então, estando cumpridos os requisitos, você faz o pedido de prorrogação. É uma ação mandamental de prorrogação de dívida rural e muitas vezes combinada com uma revisão, uma revisional, né, dos contratos, que como a gente já comentou, quando o produtor às vezes chega lá para o advogado, ele já tem outras renegociações e elas não se enquadravam nos requisitos da legislação do crédito rural. Então, você pede junto com o pedido de prorrogação a revisão do contrato, né? Justamente para que ele tenha, de fato, né, não vire aquela bola de neve impagável, né? E, de fato, pague o que está estabelecido, que é o justo, o que deveria ser pactuado, né? Dentro do crédito rural. Só complementando, doutora Raquel, Claro. eu acho que o principal em relação a isso seria também o pedido da não negativação daquele agricultor, né? Porque isso é de extrema importância para que ele consiga continuar produzindo, né? Então, um dos pedidos judiciais que é basilares é a questão da não negativação ou talvez da suspensão de uma execução ou de uma possível execução futura. Sim, para prevenir também, né, aquele CNPJ ou aquele CPF do produtor, que vai precisar de crédito no futuro. Exatamente. Ele depende da tomada de crédito, né? Então, a inscrição em cadastros, né, seja SPC, Serasa ou Sicor Bacen, que Principal, né? é um cadastro, na verdade, que existe dentro das instituições financeiras de uma pessoa que está inadimplente. Então, muitas vezes não está no SPC Serasa, mas está no Sicor Bacen e tu vai no outro banco e não consegue o crédito, né? Então, é essencial esse pedido, né? Esse talvez seja um dos principais requisitos. Para que ele Sim. possa continuar produzindo, ele tem que ter crédito, né? Então, isso é fundamental. E o acesso a esse crédito também é garantido, né?
por Sim. meio disso, que daí não tem a negativação do CPF dele, ele consegue Exatamente, fazer a então pode tomada. continuar tomando crédito em outras instituições ou na mesma Sim. instituição, né. Uhum. E quando a gente fala, né, nesse dia a dia do produtor rural, a gente vê que muitas vezes ele tá lá no campo, ele tá plantando, ele tá colhendo, ele tá, tirando leite, ele não tá conseguindo, né, ter acesso à informação jurídica. Hoje a gente está trazendo essa informação aqui, mas não são todos, né, que conseguem ter esse acesso. Então eu gostaria que cada uma falasse que, caso vocês precisassem dar um conselho, né, para o produtor que tá nos ouvindo, que tá buscando essa informação agora. Hã, não vai conseguir pagar a dívida no prazo. O que que ele poderia fazer? E o que que a recomendação vocês dariam ali para aquele produtor? A recomendação é procure um profissional da sua confiança, que saiba sobre o assunto e que consiga lhe orientar da melhor forma, né. Mas o principal é preventivamente, tudo que você puder fazer de forma preventiva, viu que não vai dar conta, viu que vai começar, que a dívida vai vir e que você não vai conseguir pagar, Uhum. já procura um profissional para que seja orientado. Esse profissional, com certeza, ele vai analisar todos os contratos de forma minuciosa, cláusulas, ver se tem cláusulas abusivas, ver o que que pode ser revisto, o que que pode ser, adequado, ver se daqui a pouco só com uma conversa com o banco já consegue resolver a questão do produtor, né. Então o principal é esse produtor, o quanto antes e previamente ele puder procurar um profissional que possa lhe orientar da melhor forma, é a melhor solução. Exatamente. Eu acho que é exatamente isso, tenta procurar antes de vencer, né. A solução pode ser mais simples do que a gente imagina, né. Às vezes o produtor tá lá pensando, batendo a cabeça, dizendo: "Ai, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir", e esperando que ter o dinheiro para pagar no prazo, né. Mas de fato não vai, né, não existe milagre, né, o Sim. produtor vive de safra. Então se Uhum. houve a frustração de safra, se previne, se informa, vai no banco e diz: "Ó, não tenho capacidade, o que que eu posso fazer?", né. Uhum. E procura um profissional, né, vai ter um amparo jurídico ou de empresas, como eu comentei, né, existem empresas de assistência técnica que também fazem esse auxílio, obviamente que o profissional mais habilitado seria um advogado, né, então um advogado da tua confiança, procura, se informa, faz o pedido, formaliza, né, que a partir dali, né, eu acho que você tem uma possibilidade muito maior de negociação com o próprio banco, né, no momento em que ele recebe um documento formal e verifica que tem, ele vai se obrigar a buscar as soluções que existem dentro da legislação, né, isso já é um amparo para o produtor. E o produtor, na verdade, tem que se lembrar que ele não está pedindo um favor. Exatamente. É Ele um tá, na direito. verdade, é um direito que é assegurado. Então, assim, ó, o gerente do banco tá ali para te ajudar. Uhum. Então, não é só na hora de tomar o crédito, não é só na hora de pagar. Na hora que tu também, de fato, não tem capacidade de pagamento, eles estão ali. É uma parceria que existe entre o produtor, as instituições e o crédito fomentado pelo próprio governo. Então, é isso. Eu acho que você vai continuar produzindo, vai continuar sendo o cerne, digamos, da produção do nosso país. Então você tem que ter esse amparo, essa informação e buscar o teu direito. Não é um favor, é uma contraprestação daquilo que você também está entregando, né. Geralmente os produtores são ótimos clientes, até que ele tenha um problema, né. Sim. Você geralmente é um ótimo É, cliente, até exatamente. você ter um problema. Então, eu acho que é isso, né, é buscar informação, é ter assessoria e ter o teu direito assegurado. Com É certeza. exatamente isso. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, que é um bate-papo muito esclarecedor, porque eu acho que essa informação, como a doutora Raquel falou, precisa, né, ser trazida à tona, porque eu também não tinha um conhecimento, mesmo na seara do direito, também não tinha conhecimento sobre essas possibilidades e que isso é um direito realmente, né, do produtor, que ele não está pedindo um favor. Então, trazer isso para todo mundo ouvir, né, e trazer um alcance, né, desse assunto é essencial até pela parte social, né, pra gente, prevenir esses problemas que podem vir a acontecer. Então eu agradeço a presença de vocês aqui, da doutora Viviane, da doutora Raquel, e pelo conteúdo tão engrandecedor que vocês nos trouxeram. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, acho que é sempre relevante a gente trazer assuntos, principalmente como esses, né? Que a gente pode, de fato, esclarecer, levar informação, produtor rural, um público
extremamente atuante, né, digamos, e que merece também ter o seu direito amparado. Com E, certeza. mais uma vez, lembrando, né, busque os seus direitos, busque um profissional de sua confiança, que certamente você vai continuar produzindo, vai estar lá fomentando a produção e fazendo um bem não para si mesmo, né, porque a gente está produzindo alimentos, né, num país extremamente agrícola. Então, eu acho que o produtor rural merece, sim, estar bem amparado, bem assessorado. A engrenagem continua girando, É né? isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, que nos ouviram. A cada 15 dias teremos novos episódios aqui no Conexão Jurídica. Até mais.